Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 18. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo e assim sucessivamente. Amém? Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Versículo 14. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. 16. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. 18. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovem a paz. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção, Jesus, para esta noite, a Tua graça, Senhor, ó Deus, para entendermos a Tua palavra. Fala ao nosso coração de uma maneira muito especial nessa noite, trata o nosso coração e faz de nós homens, mulheres, jovens, ó Deus, sábios. Ó Deus, não apenas cheios de conhecimento, mas que tenham sabedoria, e a sabedoria do alto, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Tiago, ele começa esse trecho, ele faz uma pergunta: quem dentre vós é sábio? E ele vai falar um pouco sobre o conhecimento. Ele vai tratar da diferença do conhecimento para a sabedoria. Alguns definiram o conhecimento e a sabedoria da seguinte forma: eles disseram o seguinte, que a sabedoria é a capacidade de você colocar em prática o seu conhecimento. Não deixa de ser verdade, é isso mesmo. Mas a gente vai ver aqui que a sabedoria é algo um pouco mais profundo e que todos nós temos acesso. Sabe por quê? O próprio Tiago, ele escreve no livro dele, ele diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, se você precisa de sabedoria, se você precisa ser um pouco mais sábio, peça a Deus. Ele dá assim liberalmente. Quando eu me converti, o meu líder de jovens, ele me ensinou o seguinte, ele falou: Ricardo, você quer se tornar uma pessoa sábia? Leia o livro de Provérbios. E aí você faz o seguinte, lê um provérbio para cada dia do mês. Você começa lá no dia 1º, você lê o capítulo 1 inteirinho de Provérbios, porque são 31 capítulos, então é um para cada dia do mês. E eu li aquilo dali, depois a gente fazia meditações lá naquele grupo de jovens sobre o livro de Provérbios, enfim. Se você precisa de sabedoria, em primeiro lugar, busque de Deus. Leia a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Mas pastor, por que eu preciso ser sábio? Ele pergunta: quem dentre vós é sábio? Por que eu preciso ser sábio? Trabalhei com uma pessoa, com um senhor, na verdade. Ele já era assim, bem idoso, mas ele tinha muito conhecimento. A cabeça branquinha, sabe? A barba branquinha, ele parecia um vô. Mas no Brasil, as pessoas, a alta gerência da empresa falava que no Brasil não tinha ninguém que tinha o conhecimento que aquele cara tinha naquela determinada área. Então, ele era o suprassumo do conhecimento, de maneira que os departamentos buscavam o conselho dele, outras empresas do mesmo ramo buscavam o conselho daquele cara.
E um dia ele saiu da empresa, eu tive muito contato com esse cara, e eu sabia o jeitão dele, né? E um dia, quando ele saiu da empresa, ele foi para um outro lugar, e nessa outra empresa lá na Bahia, ele ficou muito pouco tempo também. E eu comentei com o meu chefe, né? Eu falei, poxa, fulano de tal, nessa área ele é impressionante. E o meu chefe falou, olha, o problema dele sempre foi relacionamento. Ele é o melhor de todos no que ele faz, mas ele tem um problema de relacionamento. Ele não sabe se relacionar com as pessoas. E é isso que o conhecimento faz muitas vezes. Ele incha e tira de nós a capacidade de relacionamento. Só uma pessoa que tem sabedoria sabe construir bons relacionamentos. Sabe por quê, irmãos? As pessoas, elas... Tem gente de todo tipo, sim ou não? Tem pessoa que é encantadora. Tem pessoa que, só de você estar perto dela, só de você estar perto daquela pessoa, é uma pessoa cativante, carismática. Todo mundo quer estar perto daquela pessoa. Mas tem gente que é insuportável. Tem gente que realmente, quando ela abre a boca, ninguém quer estar perto dela. Porque ela é mal educada, porque ela é uma pessoa intragável. As pessoas são assim. Tem gente que é inspiração para a sua vida. Tem gente que te inspira. Você chega perto das pessoas, as pessoas são inspiradoras. Tem pessoas que são irritantes. Sim ou não? Na hora que eu falo do irritante, ninguém quer responder o sim, né? Tem gente que é irritante, irmãos. Tem gente que está ali, ela parece um espinho na sua carne. Você tem que conviver com aquela pessoa, ela te irrita, ela te espizinha. Tem gente que é fascinante, sabe, no que ela faz, no que ela fala. Agora, tem gente que é difícil de conviver. Agora, tem uma coisa, o segredo do sucesso está em você construir relacionamentos com todo tipo de pessoa, com as encantadoras e com as intragáveis também. O segredo do sucesso está em você construir relacionamentos com as pessoas que te inspiram, mas também com as pessoas irritantes. Ou você acha que você é uma ilha, que você vive sozinho, que você não precisa das pessoas, que você não precisa conviver com as pessoas. Esse é só um exemplo, mas tem uma coisa que é um pouquinho mais profunda, que eu preciso de sabedoria. Porque, na verdade, alguns relacionamentos, eles são quebrados, e tem relacionamento que eu preciso reconstruir ele de novo. Muitas vezes a gente quebra um relacionamento por falta de sabedoria, mas eu preciso construir esse relacionamento de novo, eu preciso conquistar esse território que eu perdi. Jesus disse o seguinte, olha, nos últimos tempos, nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, filhos se levantarão contra os seus pais, e os pais contra os seus filhos, irmão se levantará contra irmão. E às vezes vira uma bagunça, porque os relacionamentos são quebrados dentro de casa. Às vezes tem irmão que não conversa com irmão. Às vezes tem pais que não conversam com seus filhos. Sim ou não? Você está aqui, meu querido irmão? Então fala um amém. Sim, estou aqui, pastor. Eu estou te acompanhando. Tem filhos que não conversam com seus pais. Ou às vezes até conversam, mas eles não se dão bem. Eles estão ali aquele relacionamento espinhoso, difícil. Tem irmão que não conversa com o irmão. E tem certos relacionamentos que eu preciso reconstruir. Na igreja tem gente que não conversa com o irmão da igreja. Não nessa igreja, né? Nessa aqui de Barueri não. Mas tem gente que não suporta o outro irmão. Pisou no calo dele. Agora, sabe por que isso acontece, irmãos? Porque a gente precisa amadurecer nos nossos relacionamentos. O cara, ele entra na igreja hoje, e aí é tudo mil maravilhas, né? Ele conhece Jesus, ele está aprendendo aquela coisa toda, está no primeiro amor. Depois de 6 meses ele tem o primeiro atrito dentro da igreja.
Aí ele sai da igreja, que ele não suporta mais. Não aguentou a pressão de um relacionamento. E é mais ou menos assim que acontece, não só dentro da igreja, é mais ou menos assim que acontece em todas as áreas de relacionamento que a gente tem. A gente vai lá, convive um pouco tempo com a pessoa, um mês depois você já não quer mais trabalhar ali. 3 meses depois você está pedindo o divórcio, porque não suporta mais conviver. Daqui eu vi alguém fazendo assim, ó. 3 meses depois está pedindo o divórcio, porque não consegue mais conviver com a pessoa, não suportou a pressão de um relacionamento. Isso primeiro, é falta de maturidade, e segundo, é falta de sabedoria, porque não aguentou. Aí Tiago está perguntando: quem dentre vós é sábio? Quem é sábio? Irmãos, a gente vai entender hoje que a sabedoria, ela não é uma coisa. O conhecimento é o abstrato, né? Mas é tangível. Você vai estudar um livro, você aprende, você ganha mais conhecimento. Mas a sabedoria, a Bíblia define a sabedoria como uma pessoa, a pessoa de Jesus. E esse é o mistério da encarnação do Verbo. Às vezes eu preciso ter Jesus encarnado em mim, se eu quiser ter sabedoria. Porque apesar de Tiago escrever assim, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Meu querido irmão, para você ser sábio, você precisa se parecer muito com Jesus. Olha só, vamos entender o que ele fala. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja. Você tem inveja no seu coração? Se tendes em vosso coração amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Então, se você é invejoso, se você tem amargura no seu coração, se você tem esse sentimento faccioso, né, dentro do seu coração, olha, não mente para você mesmo. Você não é sábio, é isso que a Bíblia está falando. Você não está agindo com sabedoria. Aí eu pergunto para você, como estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos com as pessoas? Será que você consegue suportar uma pessoa irritante? Será que você consegue suportar uma pessoa que ela é intragável? Será que você consegue suportar, ou melhor, né? Talvez você é essa pessoa irritante, uma pessoa que as pessoas não conseguem conviver com você. Talvez você é essa pessoa aí que só traz problema. Quando anuncia o seu nome, fulano está vindo, você fala, puxa vida. Vira motivo de... Tem gente assim, irmãos. Essa semana, eu encontrei com uma pessoa que eu não vejo sempre. Aí, essa pessoa fez uma pergunta assim: e fulano de tal? Você tem visto? Só que ele já perguntou, dando risada. Você tem visto fulano de tal? Quer dizer, por quê? Porque é uma pessoa assim, difícil de conviver. Aí você imagina, talvez eu seja essa pessoa, talvez quando eu chego num lugar, eu preciso ter um simancol, né? Será que eu preciso ser mais sábio? Vou te contar a história que você já sabe de Salomão. Olha só, foi o homem mais sábio do mundo, mais sábio que já pisou nessa terra. E ele começou o reinado dele num momento assim muito delicado, muito difícil do reino, pelo seguinte: o reino de Davi, que foi o pai de Salomão, o reino de Davi foi o apogeu do reino de Israel. Davi conquistou todo o território que Deus tinha dado para eles. Davi, assim, deixou o reino, assim, impecável, maravilhoso. Inclusive, deixou muitas riquezas para Salomão, muito dinheiro. O reino estava rico, pacificado, mas existia uma certa conspiração, né?
Davi teve muitos filhos, todos os filhos queriam subir ao trono, uns mais do que os outros. Então um certo irmão conspirou para ser rei no lugar de Salomão. Mas depois de passada toda aquela situação lá, Salomão ele começou a reinar ainda muito jovem. Mas ele começou, os 20 primeiros anos do reinado de Salomão foi maravilhoso no que diz respeito ao relacionamento com Deus. E ele começou assim de uma maneira assim, com muito fogo no coração, muita presença de Deus, querendo a Deus, com muita sinceridade. O homem era tão sincero, irmãos, diante de Deus, que um dia ele estava orando e a Bíblia fala que Deus se apresentou a ele. Deus se apresentou a ele, porque você imagina, Deus não se manifesta para qualquer um não. E aí, mais do que isso, Deus falou para ele assim: olha, Salomão, pede o que quiseres, pede o que você quiser que eu vou te dar. Você acha que Deus faria uma pergunta dessa para qualquer pessoa? Ele tinha muita sinceridade, muito fogo pela presença de Deus. E Deus falou: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. E quando você está lendo o texto, parece até que ele surpreende a Deus de novo, porque ele fala assim: Deus, a única coisa que eu quero é sabedoria. A única coisa que eu quero é sabedoria. E Deus fala para ele assim: olha, já que você não me pediu riqueza, nem todas essas coisas, nem bens, eu vou te dar muita sabedoria, mas vou te dar muita riqueza também. E ele foi o homem mais sábio que pisou nessa terra, porque ele via a importância de ser sábio, de ter sabedoria. Mas Tiago ele vai falando assim: olha, tem uma diferença de você ter só conhecimento, ser só inteligente. Tem muita gente inteligente nessa igreja, até acima da média aqui. Verdade, irmãos, acima da média. Mas Tiago está perguntando para nós: quem dentre nós é sábio? Porque sabedoria é o seguinte, versículo 17: a sabedoria, porém, lá do alto, em primeiro lugar ela é... tirou daqui, põe aqui, está na sua Bíblia aí. Em primeiro lugar a sabedoria é... Fala com convicção, vou falar 6 coisas sobre sabedoria hoje. A sabedoria é... E nem todo mundo está lendo. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura. Pura. E essa palavra, pura, ela tem uma conotação no sentido de integridade, de transparência, de confiável. Em primeiro lugar, a sabedoria, ela é transparente, é uma pessoa transparente, confiável, pura, é uma pessoa sábia. Você quer reconstruir relacionamentos quebrados, laços que foram quebrados? Você quer voltar a ter um bom relacionamento com o seu pai, com os seus filhos, com o irmão da igreja que te feriu? Você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa, com seu marido, onde tem conflitos? Seja puro, seja transparente, seja confiável, confiável. É isso que a Bíblia está falando. Em primeiro lugar, seja confiável, confiável. Como que eu posso ser confiável? Rapidamente, cuide das pequenas coisas. Como que eu posso ser confiável? Você está aqui, meu querido irmão? Sei que essa palavra ela é mais doutrinária para você, é mais um ensinamento, mas olha, entenda uma coisa: se você precisa restaurar relacionamentos, curar relacionamentos, construir novos relacionamentos, antes de eu continuar aqui, deixa eu te falar uma coisa. Na década de 90, 80 e 90, os especialistas falavam o seguinte: vai mandar no mundo quem deter o petróleo. Tiveram guerras por causa disso daí. Quem mandar no mundo vai ser quem detiver o poder do petróleo, vai mandar no mundo. E assim foi, 80 e 90. Vieram os anos 2000, e aí eles dizem o seguinte: olha, quem detiver o poder da tecnologia vai dominar o mundo, vai mandar no mundo. Não precisa nem falar o que está acontecendo hoje em dia aí.
Quem detém tecnologia, tem muita influência no mundo. Agora, o que vem depois disso daí? Quem tiver as respostas, presta atenção, quem tiver as respostas para os conflitos humanos, vai mandar no mundo. É aí que entra a vez da igreja, sabia? Porque as respostas para os conflitos, para os relacionamentos humanos, está em você ser sábio. Então, se você quer reconstruir relacionamentos, ou construir novos relacionamentos, seja uma pessoa sábia. E o primeiro lugar de ser sábio é ser puro, transparente. Como que eu posso ser confiável, íntegro, ter transparência? Primeiro, cuide das pequenas coisas, dos pequenos detalhes da sua vida. Da senha do seu celular, que a sua esposa não pode ter a senha. É uma pequena coisa, mas se você quer ser sábio, seja puro e transparente. Dá a senha do seu celular para ela, deixa ela ver suas conversas, deixa ela ver tudo que você posta, deixa ela ver o que você deixa de mexer no seu celular. Cuide das pequenas coisas. Diga não prontamente à tentação. Se você quer ser puro, confiável, diga não prontamente à tentação. Sabia, irmãos, que nesse mundo que a gente vive hoje, até a tentação sempre foi a mesma, mas a gente precisa ter mais velocidade para dizer não à tentação, porque antigamente as coisas não eram tão velozes como são hoje. Hoje em dia tudo está ao seu alcance com um clique está ao seu alcance, e quanto mais você se entreter ali com a tentação, mais difícil vai ser você dizer não para ela. Então, ser puro é dizer não prontamente para a tentação. Outra coisa, não separe a sua vida privada da sua vida pública. Você quer ser puro? Tem gente que na igreja é uma coisa, tem gente que em casa é outra coisa totalmente diferente. Chega aqui na igreja, a gente vive uma vida de máscara. É o santo, levanta a mão, ora. Chega em casa, é o demônio. Às vezes acontece. Você quer ser puro? Mantenha a sua consciência limpa. Isso é pureza, irmãos. Primeiro lugar, se você quer construir os relacionamentos que foram quebrados, seja puro, seja transparente, seja íntegro, tenha uma boa consciência, diga não prontamente à tentação, simplesmente seja puro. Aí a gente olha para Jesus, Jesus era puro, irmãos. Por isso que a sabedoria não é uma coisa, a sabedoria é uma pessoa. Jesus era puro, a pureza de nunca teve 1 milímetro, 1 milésimo de segundo de mau comportamento em Jesus, de mau pensamento, de pecado, de nada. Ele simplesmente, ele era puro. Seja puro, seja confiável. Dessa maneira você vai reconstruir relacionamentos, irmãos. Segundo lugar, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é pura, depois ela é... Obrigado. Depois, segundo lugar, a sabedoria é pacífica. Olha que maravilha, é a paz. Tudo que a gente quer, né? Paz. A Bíblia fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz e a santificação. Até para o cara ser santo, ele precisa de paz. Seja pacificador. Pacificador. A Bíblia diz assim, lá no Sermão da Montanha, né, Jesus disse assim: olha, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe por que muitas casas às vezes é uma guerra? Infelizmente não, né? A vida... agora me enrolei. Eu só tenho uma filha. Lá em casa a Elisa não tem muitos irmãos, né? Mas você imagina a casa que tem muitos irmãos. A casa do Bruno tem 3 irmãos lá. Você imagina a guerra que seria
que seria se o Bruno ficasse comparando um irmão com outro? Olha, o Dominique, ele é mais quietinho. Já o Davi é mais agitado, fala demais, isso aqui tem. Aprende com seu irmão. Você imagina a comparação? Ficar comparando um irmão com outro? Seria uma guerra. De maneira que dentro da sua casa tem que ser paz, tem que ter paz dentro da sua casa. E para você ter paz dentro da sua casa, você tem que pacificar as coisas. E às vezes você está lá numa guerra com a sua esposa, disputando quem vai magoar mais o outro. Aí você lembra do versículo que fala assim: olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí, ao invés de você ficar espizinhando o seu marido ou a sua esposa, tem um lar de paz, meu querido irmão. Alguém falou aí, fala Deus, foi isso? Um lar de paz. Seja um pacificador dentro da sua casa. Olha, se começou uma briga lá, faz igual alguém fez lá no Instagram, né? Começou a brigar, ajoelha e começa a orar. Deus abençoe a minha casa, a minha esposa. Pacificou. Óbvio que tem coisa que tem que ser resolvida, mas se você pode resolver em paz, seja um pacificador. Aí você começa a entender e se perguntar: será que você está sendo sábio? Porque na hora da briga é quem fala mais alto, é quem grita mais alto, é quem tem mais razão. Aí você se pergunta: eu acho que eu não estou sendo tão sábio assim. É por isso que a gente vive a vida que a gente vive, porque falta sabedoria. Olha só, a sabedoria lá do alto, ela é pura, ela é pacificadora, pacífica, ela é indulgente. Essa tradução aqui, na verdade, uma outra tradução, ela vai chamar de moderada, atenciosa, dedicado. E eu resumi aqui numa frase: considerar o sentimento das outras pessoas. A sabedoria, ela considera o sentimento das outras pessoas. Ela respeita o sentimento das outras pessoas. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes, isso cabe em todo tipo de relacionamento, mas cabe muito dentro de um casamento, por exemplo. Porque às vezes o cara pode ser lá o Shurek, né? Um ogro, pode ser aquele cara turrão, e a mulher é muito sensível, daquela que chora até no dorama, quando pela 100ª vez aquela menina coreana tropeça e cai no colo do cara. Aí ela chora. Pode ser que a mulher é muito sensível e o homem, ele não é tão sensível assim. Mas se você quer ser sábio, você precisa respeitar os sentimentos das outras pessoas. Respeitar a sensibilidade, mas respeitar a dureza também. Se o cara não chora, o problema é dele. Se o cara é turrão demais, é um respeito aos sentimentos. O problema é que às vezes a gente quer mudar a outra pessoa, né? Mudar o comportamento da pessoa, mas o que a Bíblia está falando é o seguinte: você quer ser sábio? Dedique atenção ao sentimento da outra pessoa. Dedique atenção ao sentimento do seu filho, da sua filha. Quando você olha para o seu filho e você não consegue perceber que tem alguma coisa incomodando ele, que ele está triste por alguma coisa, que ele mudou o comportamento dele, que naquela semana lá alguma coisa aconteceu que ele não quis falar para você, coloque atenção no sentimento dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, do seu amigo. Sabe, irmãos, olha, eu convivi com muita gente na minha vida, e muita gente assim, difícil de conviver, de verdade. Mas às vezes eu pensava assim: por que essa pessoa é desse jeito? Eu convivi com um cara uma vez, muitos anos atrás. Ele tinha um nível assim, de alta gerência. Ele era diretor de toda a região, não era só da empresa, era de toda a região. E ele falava o seguinte: ele era um cara ruim. Meu chefe desse tamanho assim, olha, italiano, daqueles que falava alto, gritava, entrou na sala dele e saiu chorando. O homem era desse tamanhozinho assim, ó. E ele mesmo: tô falando para você.
E ele veio reclamar comigo. Meu chefe falou assim, cara, o cara olha dentro do seu olho, parece que ele está olhando dentro da sua alma. O cara era ruim. E esse cara ruim, ele falava o seguinte, gente, eu olho para o espelho, nem eu me aguento. Eu não sei como é que a minha esposa me aguenta, eu não me aguento. Por quê? Porque o cara era difícil de lidar, era o tal do intragável. Mas eu me pergunto assim, por que esse cara é desse jeito? E às vezes, óbvio, eu não precisava ter muito contato com um cara desse daí. Deus que me livre. Mas talvez você precise ter contato com as pessoas. E é aí que você precisa colocar atenção no sentimento das pessoas. Por que fulano é desse jeito? Por que ele é assim tão sensível? Por que ele é assim tão duro de coração? Por que ele faz essas coisas? Por que ele pensa dessa maneira? Meu querido irmão, se você entender isso aqui vai salvar seus relacionamentos. A sabedoria, ela é indulgente, ela é moderada, ela é atenciosa, ela dedica tempo ao sentimento das pessoas, ela considera os sentimentos das pessoas, ela respeita o sentimento das pessoas. É isso que a gente precisa entender. Aí você olha para Jesus, Jesus lidava com os mesmos tipos de pessoas que nós lidamos. E Jesus considerava o sentimento das pessoas. Em quarto lugar, a sabedoria, porém, lá do alto, ela primeiramente pura, pacífica, moderada, e ela é tratável. Aí eu acho que se você achou que estava difícil, eu acho que esse é o mais difícil. Uma pessoa tratável. O que é uma pessoa tratável? Uma pessoa submissa, humilde, tolerante e, em último lugar, uma pessoa redutível. Tratável é uma pessoa redutível. É uma pessoa que dá lugar para o outro. É uma pessoa que se humilha. É uma pessoa que abre mão dos seus direitos. Jesus falou, né? Bem-aventurado me fugiu agora. Enfim, fugiu. Os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É ser redutível, é não ter direito, porque deles é o reino de Deus. Agora eu pergunto, quem quer ser tratável, redutível, abrir mão do seu direito? Você está coberto de razão, mas você abre mão da sua razão para você não entrar numa guerra na sua casa. Isso é ser tratável. Pastor, não tem condição de ser assim. Olha, se você não tem, eu não tenho ideia o que é ser Deus. Você tem ideia o que é ser Deus? Faz ideia, sim ou não? Se você fosse Deus por 5 segundos, eu já sei o que eu faria. Eu apertaria aquele botão vermelho que a gente estava falando ontem, né? Mas eu não tenho ideia o que é ser Deus. Mas Jesus, ele abriu mão de ser Deus, se tornou uma pessoa redutível, se tornou em forma de homem, se humilhou até a morte de cruz. Aí, meu querido irmão, ser sábio é ser redutível, é abrir mão dos seus direitos. Eu pergunto para você, quem dentre vós é sábio? Você é sábio? Meu amigo, dentro de uma casa, com marido, esposa, filhos, olha, ser redutível é muito difícil. Ser redutível é você, sabe, olha só, é aquela que está aberta, aquela pessoa que está aberta a de repente ser xingada. Não é a pessoa assim, ser besta não, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. É a pessoa que abriu mão. Fala, para a gente não brigar, eu vou fazer isso que você está falando aí, eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É ser conciliável. Isso é ser sábio, irmãos. Ser tratável. Ser tratável também tem muito a ver com aquela pessoa que às vezes você quer chamar a atenção dela. Você é um pai, você quer chamar a atenção do seu filho,
aquele menino irredutível, ele não é quebrantado, ele não se move. E aí você disciplina o seu filho e ele continua lá ainda irredutível, ele não muda o comportamento dele, ele não muda as atitudes dele, ele não muda as opiniões dele, ele continua lá, irredutível. Só que você lembra que você é filho também, e às vezes Deus quer tratar você, e você é uma pessoa intratável, irredutível, você não muda o comportamento, você não muda as suas atitudes, você não muda de repente os seus pensamentos, você não muda, irredutível. Uma pessoa dessa é uma pessoa sábia. Está longe de ser sábio, está longe. Tratável. Quinto lugar, ora, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é? Oxi. Primeiramente ela é pura. Segundo lugar, terceiro lugar, moderada. Quarto lugar, quinto lugar, plena de misericórdia e de bons frutos. Aí já começou a ficar mais fácil um pouquinho, porque é ter misericórdia. O que é ser misericordioso? É você colocar o seu coração nas misérias das pessoas. É você colocar o seu coração nos defeitos das pessoas, nas falhas das pessoas, nos pecados das pessoas. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, vou dar um exemplo para vocês, contar uma história de um rapaz. Eu não conheço ele não, ouvi essa história de uma outra pessoa. Mas aí ele estava contando lá, foram uns casais lá para um acampamento de casais, era um retiro de casais da igreja. E quando esse rapaz chegou no retiro de casais, ele entrou e ele encontrou um amigo que tinha muito tempo que ele não via. E aí ele começou a conversar: rapaz, como é que foi lá o segundo grau, você casou e tal, e depois o que você foi fazer? E ficaram lá um tempo conversando. De repente o amigo dele lembrou, ele falou: rapaz, estou aqui conversando com você, eu esqueci minha esposa lá na portaria. Aí ele saiu correndo e falou: boa sorte, vai lá. Aí saiu correndo, foi lá. Aí depois, mais tarde, eles se encontraram de novo e ele perguntou: e aí, como é que foi lá com a sua esposa? Ele falou: rapaz, o negócio foi sério. Minha esposa ficou histérica. Ele falou: não é histérica, não, histórica. Porque ela começou a lembrar de pecado de quando eu tinha 16 anos de idade. Começou a jogar na minha cara e falar aquele monte de coisa. Irmãos, isso é o contrário de você ser misericordioso. De você colocar as misérias. Quando o seu cônjuge, ele falha, a gente vai lá e abre a caixa, aquele baú de velharia, e começa a falar: olha, como você fez isso, como você fez aquilo. Isso não acontece na minha casa não, tá, irmão? Você pode parar de olhar para a Milene, que a Milene não faz isso não. Não, isso é verdade. Isso aí é verdade. Isso aí, olha, se tem uma coisa que a Milene não faz, é falar mal de mim para as outras mulheres. Sabe quando reúne as mulheres e as mulheres começam a falar mal dos maridos? A Milene não faz isso. E ela não joga na minha cara as coisas do passado. Merecia, mas ela tem misericórdia de mim. Essa é minha esposa. Dá uma salva de palmas para minha esposa aqui. Misericórdia, você colocar o coração nas misérias, nos pecados. Esse meu marido, ele pecou de novo, mas olha, eu vou ser misericordioso. Essa minha mulher, ela falhou de novo, porque, meu Deus, quem aguenta isso? Mas eu vou ser misericordioso com ela, porque a misericórdia, ela vai encher sua casa de bons frutos. É isso que a Bíblia está falando. Misericordioso. A verdadeira sabedoria, ela é misericordiosa e cheia de bons frutos. Irmãos, é a misericórdia que nos mantém vivos. A Bíblia fala assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então sua casa precisa ser uma casa de misericórdia, para os seus filhos quererem voltar para lá, para o seu marido querer voltar e entrar dentro de casa, para a sua esposa querer estar dentro da sua casa. Sua casa precisa ser um lar de misericórdia, de graça e de amor.
Tem uma cena muito famosa. O marido, ele chega em casa e ele para o carro e ele fica ali pensando de cabeça baixa dentro do carro se ele entra ou não entra da casa dele. Não aguento. Para de rir, ô. Pensa, por quê? Porque falta misericórdia. E a Bíblia está falando, se você quer ser sábio, que a sua casa seja cheia de misericórdia e de bons frutos. De bons frutos. É colocar o coração nas misérias de alguém que não merece. Porque se a pessoa merecesse, não precisava de misericórdia. A gente só dá misericórdia para quem não merece. Você está entendendo isso? Você está aqui, meu irmão? Não merece, como eu não mereço, mas eu recebo misericórdia de Deus e da minha esposa. Recebo, é assim. Você também não merece algumas vezes, não? Agora, para o cara ser misericordioso, ele precisa ser forte. Ser forte. Não é qualquer um que é misericordioso. Precisa ser forte. Porque você ser ferido, você ser ferida, e mesmo assim agir de misericórdia para com o outro, não é para qualquer um. Tem que ser forte, tem que ter muita força, tem que pedir muita graça de Deus para você ser misericordioso. Só quem passou por isso que vai saber. E não responda, né? Ser misericordioso é você não responder na mesma medida. Tratou mal, eu trato mal também. Falou alto, eu falo alto também. Me feriu, eu vou ferir também. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Isso é ser misericordioso, é agir ao contrário disso. Feriu você? Seja misericordioso ou misericordiosa. Agora, quem está disposto a fazer isso? Porque isso daqui é ser crente. Isso daqui é se parecer com Jesus. Os crentes hoje não querem abrir mão de falar palavrão. Vai ser misericordioso? Os crentes falam palavrão, irmãos. Muito. A abelha picou o camarada, ele solta um palavrão. Um dia o pastor está lá no culto. Olha só, o pastor. Ele mandou o povo abrir a Bíblia, né? Abre a Bíblia em tal lugar. Aí na hora que ele fez assim, abriu no versículo que ele queria. Aí pela surpresa dele, ele soltou um palavrão. Aí os crentes não querem deixar de falar palavrão. Quem cara desse não vai ser misericordioso nunca? Verdade. Meu pastor, ele um dia deu uma aula lá e falou assim: rapaz, vocês falam palavrão. Ele falou com a gente, falou: vocês falam palavrão sem ter a noção que estão falando. Aí a gente ficou assim: mas como assim? Só de você falar pô, lá em Minas fala muito, né? Poxa vida. Aí ele falou assim: você fala assim, quando na verdade você queria falar outra coisa. Você vê o nível de santidade que às vezes a gente exigia da gente mesmo antigamente. Hoje em dia o povo fala palavrão e fala não sei o que tem. Deixa eu aproveitar uma coisa, 3 minutinhos fora da palavra, como eu já entrei nesse assunto. Vou dar um testemunho, que eu vou contar isso com muito prazer ao longo da minha vida enquanto eu for pastor. Pela primeira vez eu fui num casamento aqui em São Paulo. Eu tive a honra de celebrar esse casamento. E um casamento que não tinha bebida alcoólica. E nem música do mundo. Eu fiquei tão feliz, a gente falou disso lá em casa, lá, o casamento da Miriam e do Fred. Não, salve de palmas esse casal aqui, irmãos. Eu fui lá fazer esse casamento. E não teve bebida alcoólica, não teve música do mundo, sabe aquelas... Não vou nem cantar aqui, né? Aquelas músicas do mundo que... E eu vou fazer um outro também esse ano ainda, que eu já avisei. Não vai ter nem bebida e nem música do mundo, ela já está sabendo. Se tiver, eu nem vou lá. Um dia eu fui numa festa aqui em São Paulo, de 15 anos de uma menininha. Rapaz, Elisa tinha 1 ano e meio, né? 2 anos, estava começando a andar. Rapaz, aí os jovens da célula estavam tudo lá. Tudo bem, os meninos não tinham convertido ainda. Eles vinham na célula, estavam prestes a se converter, e eu fui na festinha deles lá. Rapaz, o que era aquilo? Eu, honestamente,
Fiquei assim, balançado quando eu fui. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a gente está num nível de tolerância zero não, né? Suportando muito pecado. Aí o palavrão entra dentro da sua casa. É pecado falar palavrão, pastor? É pecado falar palavrão. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. É isso que a Bíblia fala. É pecado falar palavrão. Você está contaminando sua casa, seu corpo, sua mente, a mente dos seus filhos, a mente do seu marido. É pecado você falar palavrão. Você pode fazer uma tatuagem que não é pecado, mas falar palavrão é pecado. Pecado. Está escrito. E a gente vai tolerando essas coisas. Aí quando eu falo, seja misericordioso, se o cara não abre mão, de às vezes de uma bebida, ele tem um vinho lá dentro da geladeira dele, ele vai ser misericordioso? Não vai. Então a gente precisa voltar e entender, peraí gente, vamos trazer o evangelho para o trilho. Eu preciso ser sábio, eu preciso ser sábia, eu preciso edificar o meu lar, eu preciso cuidar do meu lar. Aí desmarquei a Bíblia onde eu estava. Qual que é o último, irmãos? Já que vocês estão acompanhando aí. Passei agora da misericórdia e fui imparcial, sem hipocrisia. Aí, agora complicou. O que é ser sem hipocrisia e imparcial? O hipócrita é aquela pessoa que usa uma máscara, sim ou não? Né? Então, vou resumir esse imparcial e sem hipocrisia, é sem máscara. É a transparência. Tiago mesmo, ele vai falar mais adiante, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. É aquela pessoa que ela está aberta, ela confessa, ela fala das suas dificuldades para as pessoas certas, obviamente. Você quer curar seus relacionamentos? Confessa. Tira as máscaras. Confessai as vossas culpas. Aquele que confessa, ele é liberto. Ele é liberto. E Jesus, ele era assim, irmãos. Jesus, ele era uma pessoa tratável. Jesus era uma pessoa humilde, pura. Jesus, ele era pacífico e mais do que isso, ele era pacificador, ele era moderado, ele era tratável, ele era cheio de misericórdia, cheio de bons frutos e acima de tudo, Jesus, ele não usava máscaras. E aí, meu querido irmão, quem dentre vós é sábio? Essa é a pergunta que Tiago deixa para nós. E aí, se eu não sou sábio, que tipo de casa você está construindo? Que tipo de filhos que você está preparando para esse mundo? Que tipo de crente que você tem sido? E, por final, que tipo de igreja que nós somos? Porque não tem outro caminho. Se te falta sabedoria, te sobra orgulho, te sobra inveja, te sobra maus pensamentos, maus sentimentos, porque a sabedoria ela é contrária a todas essas coisas. Se você não consegue ser pacífico, se você não consegue ter misericórdia das pessoas, se você não consegue, segurar aquele ímpeto de brigar com as pessoas, se você não consegue segurar aquele leão que tem dentro de você, te falta sabedoria. Todos nós, irmãos, a gente tem um leão e um cordeirinho dentro de nós. E às vezes esse leão ele quer sair, ele quer brigar, ele quer explodir. Aí a pessoa, ela se dá uma autodesculpa, né? Falou isso daí, eu não aguentei não. Eu não aguentei, aí eu explodi. Meu querido irmão, e onde é que fica você ser crente? Eu explodi, pastor, não aguentei não. Eu xinguei palavrão, xinguei a pessoa, xinguei isso, eu falei aquilo outro. Que tipo de crente que nós somos? Eu não aguentei. Meu querido irmão, Jesus, ele suportou a cruz.
Jesus suportou a cruz. E a gente não aguenta, não suporta ouvir certas verdades às vezes. Chega na igreja, a gente não suporta conviver 3 meses com um irmãozinho. Chega dentro de um casamento, não consegue conviver com a esposa. Eu conheço um cara, 1 mês ele separou. É muita imaturidade, é muita frouxidão com uma pessoa. É verdade, irmãos. Olha só, se você não suporta, é porque você é fraco, está sendo fraco. Porque Jesus suportou a incredulidade dos homens, suportou se levantarem falsos testemunhos contra ele, falaram mentiras contra Jesus, e ele suportou, calado. Aí vem alguém lá e fala um monte de verdade na sua cara, coisas que você realmente é de repente, ou até inventa coisas sobre você. Ah, pastor, não aguentei. Ah, Deus, eu não aguentei. Pastor, não, né? Deus, eu não aguentei. Meu querido irmão, seja sábio. Construa bons frutos. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, olha. Jesus disse assim: a vida eterna é essa, que me conheçam, né, como único Salvador e a Ti como único Deus. A vida eterna começa aqui, eu aprendendo a ser igual a Jesus. Você só vai saber se você está se parecendo mais com Jesus quando você for provado. Quando durante essa semana alguém pisar no seu calo, alguém trair você, alguém gritar com você, alguém for mal educado com você, e a maneira como você vai reagir. Você só vai saber se você está se parecendo mais com Jesus se você se tornar cada dia mais uma pessoa pura, que diz não para a tentação prontamente, que cuida das pequenas coisas, dos pequenos detalhes da sua vida, das pequenas mentirinhas, das raposinhas que destroem toda a vinha. Você só vai saber se você está se parecendo mais com Jesus se você for uma pessoa tratável, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que é redutível, que abre mão. Só assim que você vai saber. Vamos ficar de pé que a gente vai orar. Seja sábio. Agora a Bíblia fala assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Deus dá, liberalmente. O negócio é se a gente tem disposição para viver como sábio, como uma mulher sábia. O livro de Provérbios vai dizer, né? A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela não destrói, não. Ela edifica. Sabe o que é edificar? Vou ensinar para você uma maneira que você nunca mais vai esquecer do que é edificar. Eu vou edificar o Rafa aqui. O Rafa é um cara que eu conheço há alguns anos já. Na área dele, é o melhor que eu conheço pessoalmente. Um dia ele chegou na igreja e falou assim: olha, estava lá em casa, ele falou: pastor, o ministro de louvor tem que ser o melhor amigo do pastor. Lembra disso aí? Eu estou edificando ele. Edificar é isso. Olha, o Rafa, quando eu peço para ele tocar uma música, eu nunca peço, mas ele já entende qual música que é para ele tocar antes de eu pedir. Aí o dia que você conheceu o Rafa, você já tem uma expectativa como dele? Alta, porque eu já edifiquei ele. A mulher sábia edifica a sua casa. Aí o que a mulher faz? Ela sai falando mal do marido, fala mal dos filhos, fala mal do salário, fala mal do emprego, fala mal de tudo. Isso é edificar, meu querido. E ela pensa que edificar é ela cuidar, ela limpar o fogão, ela arrumar bem os filhos. Edificar não é isso não, meu querido irmão. Edificar é fazer o que eu acabei de falar aqui, ó. Ele pode não ser, mas eu estou profetizando na vida dele que ele vai ser o melhor. Isso é edificar.
E o marido, como é que ele edifica? Como é que ele constrói a casa dele? Faça da sua casa um lugar de graça, um lugar favorável, cheio de favor de Deus. Você é o sacerdote da sua casa. O que mais Jesus tinha como sacerdote era misericórdia, era graça, era amor, era compaixão. Jesus cuidava e cuida até hoje das suas ovelhas. Você que é homem, o que você tem que fazer? Cuida da sua casa, meu querido irmão. Cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa. Pastor, não sou casado. Jesus cuida de você, meu querido irmão, ou minha querida irmã, até que você case. Pastor, não vou casar mais. É por isso que Deus tem um cuidado especial lá com as desamparadas, ou desamparados, ou os órfãos. Deus cuida de você. Mas você quer curar relacionamentos com seu marido, esposa, filho, pai, mãe, amigo, pessoas da igreja? Seja sábio, e Deus dá sabedoria a todos nós liberalmente. Feche seus olhos aí, vamos orar. Fala: Senhor, me dá um coração sábio, Jesus, me dá um coração sábio, Senhor. Deus, me dá um coração sábio. Eu estou falhando nisso daqui, eu não estou sendo puro, eu não estou sendo moderado, eu não estou sendo, Senhor Deus amado, eu não tenho integridade muitas vezes na minha vida, eu não sou tratável. Me dá um coração quebrantado, Senhor, redutível, cheio de misericórdia, de graça, de bons frutos. Tira as minhas... Ore aí, meu irmão, peça a Deus, fala com Deus. Tira a minha hipocrisia, remove, Senhor Deus amado, as máscaras. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nos dá um coração, Senhor Deus, quebrantado, contrito, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus amado, que o Senhor, ó Pai amado, a Bíblia diz assim, que o Senhor vai tirar o coração de pedra e o coração de carne, ó Deus amado, e colocar o teu Espírito,